Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Edileia e estou aqui hoje para falar com vocês sobre constelação sistêmica. Então aproveita aqui para você, né, assinar meu canal, ficar aqui atento sobre os outros vídeos que eu vou falar, vou trazer aqui sobre constelação, sobre oráculos. Aproveita para assinar e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Bom, quem me conhece está sempre vendo eu aqui falando sobre constelação sistêmica, né? E às vezes eu falo isso nos meus vídeos sobre oráculos, e hoje eu resolvi falar sobre, afinal de contas, o que é constelação familiar. As pessoas têm muitas dúvidas e muitas vezes elas me perguntam sobre o que é constelação, eu sempre fico indicando vídeos aí. Hoje eu quis trazer para vocês um pouco sobre essa questão, qual é a minha visão sobre a constelação familiar, seja sistêmica, ou seja, né, constelação sistêmica, perdão, seja familiar ou empresarial. Né, eu tenho um olhar aí um pouco diferenciado em função dos meus outros estudos, mas obviamente que eu respeito aquilo que o Bert Hellinger, né, o seu criador, desenvolveu a constelação sistêmica, o que ele traz aqui, eu vou querer trazer essa minha contribuição para vocês. Então, a constelação, chamada constelação sistêmica, né, como o próprio nome já diz, ela busca aí um olhar, uma compreensão sobre o todo, sobre o sistema, sobre como aquilo funciona. Né? Constelação, porque na verdade, olha o papel que cada pessoa representa naquele órgão, né, naquela família, naquela empresa, e entende que aquele todo tem um funcionamento. Então, esse é o objetivo da constelação sistêmica. Numa família, cada um tem o seu papel, numa empresa também, e o todo, né, cada um desempenhando o seu papel, o todo ele funciona muito bem. Então, a constelação sistêmica, né, que pode ser tanto no olhar familiar ou empresarial, tem essa função, né? E a pessoa que trabalha como auxiliando no processo, ela é chamada de consteladora. Não necessariamente precisa ser um psicólogo, psicoterapeuta, mas é importante que a pessoa tenha uma formação, porque há toda uma maneira, um conjunto de procedimentos que são realizados, né, quando vai se realizar a constelação. Então, originalmente, isso foi feito com pessoas, o próprio Bert Hellinger diz, né, que ele colocava as pessoas, né, fisicamente ali, cada uma no seu papel, olhava para aquilo de fora para tentar entender como é que funciona. E hoje esse processo é realizado com bonecos, é realizado com, né, com almofadas, enfim, as pessoas desenvolveram aí vários e vários elementos para substituir a figura da pessoa. Então, há todo um processo para que ele funcione, né? Ele pode ser feito presencialmente ou pode ser feito à distância e funciona de igual forma, tá? Então, a constelação é isso. Para que serve a constelação, né? Essa é uma questão importante, principalmente a constelação familiar. Então, vamos lá. Você é fruto do seu pai, né? Fruto da união do seu pai, da sua mãe. Você tem os seus avós, paternos e maternos, seus bisavós, seus tataravós, seus tetravós e por aí vai. E toda essa família traz aí uma série de situações, traz escolhas, traz renúncias, traz conflitos. Nós herdamos dos nossos ancestrais não somente as características físicas deles, nós herdamos também características que nem sempre, né, são positivas. Nós herdamos conflitos, nós herdamos, às vezes, problemas de adoecimento, né, doenças que vêm aí de pai para filho e neto, enfim. Isso precisa ser tratado, né, pela constelação, isso pode ser curado. Isso gera um problema para os seus descendentes. Conflitos, às vezes, né? Briga entre irmãos, né? Entre os pais. Então, a constelação serve para resolver este conflito. A gente diz que o objetivo é trazer a consciência do hoje e resolver esses conflitos. Então, pensa lá em irmãos que
que brigaram e se mataram, a gente sabe, né, que às vezes um irmão briga com o outro e gera um conflito, isso gera o que o Bert Hellinger chama de emaranhado, né? Um outro sistema, por exemplo, um outro exemplo de emaranhado, numa empresa, você tem um chefe e esse chefe, né, ele vai lá, dá suas ordens, dá os direcionamentos para os seus subordinados, e os seus subordinados não respeitam esse chefe. Como é que fica isso? Isso gera um nó, isso gera um emaranhado. Então, quando você tem, às vezes, um subordinado que é mais respeitado do que um chefe, isso gera um conflito muito grande. Então, o objetivo é alguém de fora, aí o constelador, ajuda, ele traz luz, traz a consciência do porquê que as coisas estão em conflito hoje. Então, esse é o objetivo da constelação. Esse conceito de emaranhamento, que o Bert Hellinger diz, né? Significa que os emaranhados acontecem quando a gente retoma ou a gente revive o destino de um familiar. E esse retomar, esse reviver, ele é um processo inconsciente. Né? Jung vai dizer que até que você torne o inconsciente consciente, você vai chamar isso de destino. Você vai dizer que isso é uma coincidência. E coincidência não existe. Destino nem sempre é algo que você traçou, que você. A gente às vezes revive situações por amor. A gente ama tanto inconscientemente um antepassado nosso que a gente revive o mesmo destino dele por amor, a gente escolhe isso para trazer um lugar, para trazer dignidade para aquele ancestral. Isso acontece, né, todo dentro do processo, isso vai acontecer porque há 3 leis muito importantes dentro do processo da constelação sistêmica que se perpetuam. Essas 3 leis que o Bert Hellinger vai dizer para nós aqui, elas não são algo exclusivamente da constelação, tá? Da constelação sistêmica. São leis que a gente vai ver, por exemplo, dentro da sociologia, dentro da antropologia, dentro de outras filosofias, de outras ciências que também validam essas leis. Então, que leis são essas? Né? A primeira lei é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da hierarquia e a terceira é a lei do equilíbrio. Eu vou falar brevemente sobre elas para você entender um pouco o processo. Então vamos lá. A primeira lei é a lei do pertencimento. A gente diz dentro da sociologia, né, da antropologia, que todos nós temos o direito de pertencer. Por isso que a gente tem lá a nossa certidão de nascimento, com o nome do nosso pai, da nossa mãe. O nosso sobrenome diz exatamente isso. Qual é a família que eu pertenço? Então, eu, Edileia Diniz, pertenço à família Diniz. Né? Que vem do meu pai, do meu avô, bisavô, tataravô. Então, essa é a minha ordem, a minha origem. Então, a lei do pertencimento é isso. Eu pertenço a essa família. Pertenço à família do meu pai e à família da minha mãe. Então, todos nós temos o direito de pertencer. Quando a gente vai lá e assina um contrato de trabalho, a gente carimba na nossa carteira de trabalho, a gente pertence, a gente ganha um crachá, né? A gente pertence àquela empresa. Eu sou fulano de tal empresa. Então, eu sou Edileia Diniz, do Instituto Átila. Eu pertenço a esse local. Então, é importante isso. E toda vez que alguém é excluído do sistema, por exemplo, um filho, né, um ser, um filho que é esquecido, ele é doado, ele é dado para adoção, ele está sendo excluído do sistema. Uma criança, quando ela é abortada, um bebê, está sendo excluído. Um irmão que mata alguém, um outro irmão, está sendo excluído do sistema. Um filho que não reconhece os pais está sendo excluído do sistema. Né? Então, essa pessoa que está sendo excluída do sistema, isso pode acontecer também no ambiente familiar, isso gera um desequilíbrio para o sistema.
né? Essa é uma lei que precisa ser respeitada. Segunda lei, a lei da hierarquia, né? Lei de que nós agradecemos aos nossos pais pela vida, né? Demos reverência a eles, aos nossos avós, nossos bisavós. Eles fizeram escolhas por nós, eles lutaram para nós e graças a eles nós estamos aqui. O chefe, o diretor, o presidente da empresa, é uma hierarquia. Essa hierarquia precisa ser respeitada e cada um tem uma função. E isso corresponde, isso nos leva para a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Qual é a função dos nossos pais? Nos dar a vida, nos educar. Qual é a função dos nossos professores? Nos educar, nos transmitir o conhecimento. Qual é a função do nosso chefe? Nos dar a orientação, nos transmitir o trabalho que tem que ser feito, pagar o nosso salário. Mas o que cabe a nós, como funcionários? Cabe a nós, então, por exemplo, acatar as ordens, cumprir o que está estabelecido. Então, a lei do equilíbrio é a lei do dar e receber. Veja como essas três leis estão presentes em várias outras ciências, né? Então, o Bert Hellinger diz que essas três leis sistêmicas estão presentes em várias esferas e garantem o funcionamento desse sistema. Quando uma delas não é respeitada, gera um desequilíbrio, um emaranhamento, isso precisa ser visto para ser solucionado. Então, a constelação sistêmica tem essa função, ela é um processo, ela é um procedimento, vamos assim dizer, realizado presencialmente ou à distância, com pessoas, ou com bonecos, ou com qualquer outra ferramenta, né? Tem gente que usa almofadas, pedras, enfim. E é importante que o constelador seja desprovido, ou seja, sabe, livre de qualquer julgamento e ajude a pessoa a entender, a compreender, a solucionar aquele emaranhado. Sempre com muito amor e respeito por aquilo que ele está entrando, por aquele sistema que ele está entrando. Então, eu quis, com esse vídeo, trazer um pouco dessa, né, de esmiuçar aí, de tentar esclarecer de uma forma mais simples possível, né, para vocês o que é a constelação, e convidar vocês a fazer aí a constelação de algum conflito, de algum sentimento que você tem, que você acha que é alguma coisa que te atrapalha na sua vida, de algum problema de saúde que muitas vezes se manifesta e que pode ser constelado. Então, tem várias situações aí que a gente pode constelar, e se você quiser aí saber mais, eu te convido a me escrever aqui, né, deixando a sua mensagem ou mandar alguma mensagem para mim, para que a gente possa te ajudar nesse momento. Eu agradeço você por esse momento. Aproveita para deixar o seu like aqui e curtir o canal e ativar o sininho para que você possa receber outras mensagens aqui, outras notificações. Gratidão a vocês e bom, né? Desejo que você possa resolver aí, pelo menos, né? Se permitindo fazer a constelação. Gratidão, um beijo grande, até o próximo encontro. Namastê. Tchau.